Considerando a importância do evento da ABT, com essa comemoração dos 100 anos do rádio, da radiofonia na educação brasileira, é também uma honra para mim estar podendo conversar aqui com tantas pessoas sobre um pouco a história do rádio voltada para a educação. Eu vou dividir em duas partes, o rádio em si, o surgimento e etc, num todo, e ainda que todos me digam, já conheço, não custa nada lembrar um pouco dos nossos pioneiros. O surgimento do rádio na educação foi muito importante no desenvolvimento da comunicação e da educação no século XX. Por quê? Ele foi uma ferramenta inovadora, permitiu disseminação de informações e conhecimentos para uma audiência muito maior do que as salas de aulas tradicionais, né, que alcançavam apenas, que podiam alcançar naquela época. Ele também permitiu a transmissão de conteúdos para áreas remotas, rurais, onde a educação era limitadíssima. Abro um parêntese aqui que muito tempo depois, né, quando nós voltarmos à década de 30, lembrando disso, dos pioneiros e etc., que a gente vai ter que ir até lá, eu lembro que a primeira história interessante que me fascinou foi na Austrália, década de 45, 47, as fazendas que ficavam longíssimas umas das outras, elas só tinham o rádio para o quê? Fazerem as suas comunicações e também darem aula, olha a EAD aí, minha gente, darem aulas para toda a população que estava já nascendo ali naquele território tão imenso, tão maravilhoso, que hoje nós vemos essa potência. Mas, além disso, o rádio permitia o aprendizado de programas educacionais, eles eram produzidos, transmitidos para a população, de crianças, adultos, como eu disse, que não tinham acesso a outras formas. Outras coisas que podemos falar do rádio: a possibilidade de criação de programas visando ensinar idiomas, ciência, matemática, geografia, de forma mais interativa e atraente. Entendam bem que eu estou falando do rádio como um todo, desde que ele começa a ser rádio, aquele rádio com R maiúsculo, né? Esse rádio que é importante, continua sendo maravilhoso até agora e sempre, né? É dele que eu estou falando. E vamos ver, com o passar do tempo ele evolui, se adapta a novas tecnologias, permite transmissão de conteúdos adicionais, educacionais, através de podcasts, internet e muitos outros meios digitais. Então, portanto, a apresentação do rádio na educação teve um impacto no desenvolvimento da comunicação e da educação, tornando possível disseminação de informações e conhecimentos por uma audiência muito maior e confiante para a democratização do ensino. Bom, mas e no Brasil? Vamos contar um pouco da história aqui. No Brasil, a radioeducação teve seus primeiros passos dados por dois pioneiros. Edgar Roquete Pinto, Rádio Roquete Pinto, aliás, nós todos continuamos usando, ouvindo e gostando muito dela até esse momento. E Paulo de Fronten. Roquete Pinto, ele foi o fundador da primeira rádio educacional do país. Chamava-se Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Era o ano de 1923. Ele acreditava que o rádio poderia ser utilizado como um meio de educação para a massa, levando conteúdos educativos para pessoas que não tinham acesso à educação formal. Já o Paulo de Fronten, por sua vez, fundador da Rádio Educadora do Brasil, começou a operar em 1927. O rádio se tornou tão importante porque foi um meio de ensino à distância, transmitindo cursos, palestras em diversas áreas do conhecimento. Outros pioneiros, além desses, nomes importantes que aceitaram
que também aceitaram para a consolidação do rádio, ou da radioeducação no Brasil, nós temos Roquete Jaime, que foi o criador do programa Hora da Criança na Rádio Nacional. Lorival Gomes Machado criou o programa Universidade do Ar na Rádio MEC. A importância desses pioneiros está na visão inovadora de utilizar o rádio como um meio de educação e cultura para a população, o que torna, como eu disse anteriormente, a democratização do acesso à informação e ao conhecimento. Eles criaram programas educativos que possibilitaram a educação à distância para pessoas que não tinham acesso a escolas e universidades, o que foi fundamental para a formação de uma sociedade mais forte e capacitada. A radioeducação se tornou um marco da história da educação brasileira e contribuiu muito para a construção de um país mais justo e igualitário. E enquanto eu ainda tenho alguns minutos, eu quero contar uma história. Não é uma história, é uma realidade. Os anos da guerra, entre 1940 e 1942, 43, não, agora é demais para a minha cabeça saber exatamente. Vamos ali para o período de guerra e pós-guerra, mas durante a guerra, eu lembro que minha mãe contava sobre o que faziam ministros protestantes no sul do país com seus programas no rádio. E uma coisa muito interessante aconteceu. Os missionários, a maioria deles eles eram americanos. Lá em Porto Alegre nós temos o IPA, o Instituto Porto Alegre, temos o Instituto Americano da Igreja Metodista do Brasil. Naquela época, eles traziam para nós, através ali do que desenvolveram naquela escola, algumas ideias como comemorações de datas interessantes. Uma delas foi o Dia das Mães, que ele foi contado através de um programa, assim eu soube pela história, pode ser uma lenda, mas não é, e que o então presidente Getúlio Vargas teria escutado, achado interessante, e parece que é com ele que o Dia das Mães adentra no nosso Brasil, né, trazendo essa homenagem tão bonita. Na Europa, a data é outra, é diferente, e nós acompanhamos exatamente a data que é comemorada nos Estados Unidos. Olhem só, isso é apenas uma curiosidade. Poderíamos dizer para o rádio, o que nós podemos dar? Palmas, salvas, de nos acompanhar até hoje. Olhem o que o podcast faz por nós adultos, que estamos, só não podemos deixar um podcast nos atrapalhar na hora da direção de nossa viatura, em absoluto. Agradeço a BT a oportunidade de ter conversado um pouco sobre o rádio no Brasil, essa potência, o rádio no Brasil, essa realidade.